Tema de utilidade pública. Você já sabe que você pode pedir de volta o dinheiro que você gastou no ingresso para aquele festival que está anunciando o cancelamento de alguns artistas ou bandas que estavam previstos inicialmente no cast. Você já sabe disso. Vamos trocar ideia sobre o assunto? Então pode chegar, seja muito bem-vindo. Cello Emerson aqui, você assiste o canal Metal Musicast. Eu sei que você vai fazer a sua inscrição, não custa nada, clique aí nesse espaço vermelho, também deixe aí a sua opinião, sua dúvida, sua pergunta e compartilhe muito o link deste vídeo nos seus grupos para fortalecer cada vez mais o canal Metal Musicast aqui no YouTube, beleza? Vamos então trocar ideias sobre o assunto. Nós temos alguns festivais se aproximando e com eles as notícias de cancelamentos de bandas e artistas. Você comprou ingresso e você fica descontente com a notícia de cancelamento daquele artista que você curte muito, que você tinha certeza que iria assistir quando você comprou o ingresso e se programou para estar lá no festival. O que você pode fazer? Você pode pedir a devolução do dinheiro, você pode chegar e dizer não quero mais, se eu soubesse que aquela banda ou aquele artista não viriam para o festival, eu não teria comprado o ingresso. Se for esse o caso, acompanhe comigo até o final, vou trazer algumas informações para vocês. Quando você compra um ingresso para um evento artístico de qualquer natureza, mas especialmente falando dos festivais, que é o tema aqui do canal Metal Musicast, você celebrou um contrato de prestação de serviços no mercado de consumo. Ou seja, você é um consumidor e a produtora do show é uma fornecedora de serviços. E isso faz com que a relação jurídica se submeta às regras do Código de Defesa do Consumidor. Fique tranquilo, eu não vou dar aula de direito aqui, nem usar juridiquês. Mas você precisa saber disso. Por quê? Porque assim você sabe que você está amparado na lei para entrar em contato com a produtora de shows e pedir a devolução do dinheiro da mesma forma como você comprou o ingresso, caso você alegue que se não houver aquela banda, você não tem qualquer interesse em assistir aquele festival. Isso acontece porque o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a responsabilidade da produtora é objetiva. Eu falei para vocês, não vou falar juridiquês aqui, mas em linhas gerais, de uma maneira simplificada, eu posso te dizer que há uma responsabilidade objetiva significa que não é preciso verificar a culpa da produtora de shows. Então, mesmo que ela não tenha agido com negligência ou com qualquer forma de culpa, ela tem que ressarcir o teu dinheiro. As discussões a respeito da culpa do artista, então nós temos aí, por exemplo, a banda Blink-182, que não vem mais pro Lollapalooza porque o batera foi fazer uma cirurgia. A produtora do Lollapalooza pode alegar que é um caso fortuito, que foge às suas forças e que ela não deu causa. Porém, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor já previu a responsabilidade objetiva exatamente por conta disso. Quando dois elefantes ficam brigando, a grama é que perde, né? Então o artista vai dizer que ele não teve culpa, a produtora de shows vai dizer que não teve culpa, e quem perde é o consumidor. É exatamente essa situação que a lei quer evitar. Então ela equilibra a relação e fortalece o consumidor nessa história. Ou seja, a produtora tem que ressarcir o consumidor, depois ela vai discutir um ressarcimento para ela perante o empresariamento do artista, certo? O artista, se caso ele deu causa a isso. Então você, consumidor, não tem nada a ver com essa história. Você vai lá e pede, baseado no artigo 14, vou até ler o artigo para vocês, peço licença, vou fazer rapidamente para não ficar chato, mas vejam só, artigo 14 da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa e Proteção do Consumidor. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência da culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Eu vou parar aqui, é uma falha na prestação de serviços. A produtora pode até alegar que no artigo 3º, no parágrafo 3º, desculpem, do mesmo artigo, há uma exclusão de culpa, porque ela vai dizer que se houver culpa exclusiva
da própria vítima, da própria pessoa que sofre os danos, ou de terceiro, exclui a responsabilidade dela. Ela vai dizer, no caso do Blink-182, que ela não tem qualquer responsabilidade, porque a banda é que tem. Mas os tribunais não têm aceitado esta alegação de exclusão da culpa, de exclusão da responsabilidade, desculpem, de exclusão da responsabilidade da produtora. Porque nos termos jurídicos é considerado um fortuito interno. O que isso quer dizer? Quer dizer que o cancelamento de artistas ou bandas já é previsível na própria atividade de promoção de shows e de festivais. Então, se já é previsível, já é algo que é um risco da própria atividade, então a produtora já tem essa previsibilidade e tem que arcar com a responsabilidade por isso. Diferente de outras situações de calamidade pública, em que aí sim pode acontecer uma exclusão. Mas não é o caso aqui. Nós vemos o Saxon, que agora cancelou o show no Monster of Rock, por conta da aposentadoria de turnês do Paul Quinn, do guitarrista, pode se enquadrar na mesma situação. Isso vale para todas as outras. A gente vê lá no artigo 20, também vou ler rapidamente aqui para vocês, o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, da mesma lei já citada, que diz o seguinte: o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações. Tem outros termos que não dizem respeito especificamente à nossa matéria. Então a pessoa, o consumidor, pode exigir alternativamente e a sua escolha, não segundo a escolha do fornecedor, mas sim do consumidor. Vejam só, o primeiro inciso fala a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível. Não é razoável na situação que a gente está citando. A restituição imediata da quantia paga, diz o segundo inciso, monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Ou seja, se a produtora se opuser de uma maneira desarrazoada e acabar acarretando outros danos, inclusive danos morais, o consumidor pode pedir a indenização em razão de tais danos. Vamos ficar atentos aí. E terceiro, o abatimento proporcional do preço. Essa discussão é levantada, por exemplo, para a pessoa que vai no show, só queria ver o Saxon, vai no show, não tem Saxon, tem uma outra. A pessoa vai discutir que quer um abatimento do preço. É uma discussão um pouco mais complicada, mas a discussão a respeito da restituição imediata da quantia paga já está consolidada nos tribunais. Vejam só que eu leio para vocês aqui rapidamente um julgado de uma maneira muito simples aqui, ó. Consumidor, festival de música, cancelamento de um dos shows. É uma ementa de um julgamento, por isso que tem essa linguagem um pouco truncada. O cancelamento de show único ou de um dos shows de festival musical como inequívoco fortuito interno. Para aqui, para eu explicar para vocês, é o que eu disse, o fortuito interno é aquele acontecimento que já é previsível dentro daquela atividade. Então é o fortuito interno. Voltando à leitura da ementa, insere-se no espectro da responsabilidade dos agentes que integram a cadeia de consumo, ou seja, a produtora, né, o contratante do show. Respondendo perante o consumidor, porventura lesado, o cancelamento de um dos shows de um festival musical por si só não autoriza a restituição do valor integral dos ingressos. Porém, se a aquisição de ingressos para festival de música se deu fundamentalmente em razão de banda específica, que após a compra cancela o show por razão qualquer, cabível a restituição do valor dos ingressos, ainda que o festival se realize, pois privado o consumidor de parte infungível e condicionante para a contratação dos serviços, né? Infungível quer dizer que não dá para trocar por outro, ou seja, saiu o Saxon, veio o Candlemass, as pessoas podem alegar que queriam ver Saxon, porque quando o festival é anunciado, isso é classificado como uma oferta no mercado de consumo, e a oferta vincula o fornecedor, no caso o produtor, ele precisa cumprir com a oferta. Ele vai alegar que ele não pôde cumprir por situação alheia à sua vontade, certo? Mas então ele deve restituir e depois ele vai buscar a sua restituição perante os artistas, alegando a culpa deles. Como eu disse, o consumidor não pode pagar pelos dois elefantes brancos brigando. E a gente tem aqui mais um acréscimo a fazer, que isso tem sido consolidado nos tribunais. Aconteceu em 2022 com o caso do Foo Fighters, no mesmo Lollapalooza, por conta do falecimento do batera Taylor Hawkins, a banda não veio e foi substituída por um agregado de artistas ali que fizeram o possível dentro das circunstâncias. Se alguém dissesse, olha, comprei o ingresso para assistir Foo Fighters,
ok, para um evento todo, mas o Foo Fighters era essencial. Então eu não quero ir lá se não tiver Foo Fighters. A pessoa podia ter alegado isso. Então a produtora deveria restituir o dinheiro para a pessoa dentro daquele prazo. Eu acho que isso já traz para vocês algumas informações, vamos ficar ligados. Tem alguns shows que às vezes são cancelados, entram também no mesmo tipo de raciocínio jurídico, e creio que ter esse conhecimento sobre a questão jurídica é tão importante para profissionalizar cada vez mais o cenário da música, principalmente da música pesada, para não ficar um negócio mambembe, né? As pessoas têm seu direito atendido. E a gente vai trazendo aqui algumas informações conforme for possível. Coloquem aí outros temas, outras perguntas. Eu tentei fazer um vídeo objetivo e rápido. Vocês percebem que eu estou falando um pouco rapidamente aqui para ficar dentro de um certo tempo que eu coloquei aqui como meta. Mas coloquem nos comentários se houver mais dúvidas. Depois eu continuo a série Judas Priest, discografia comentada. Vamos falar do álbum Angel of Retribution. Estou preparando o roteiro com muito carinho para todos vocês, mas sempre surge uma questão nova que eu estou trazendo aqui alguma informação e compartilhando algum conhecimento para vocês. Beleza? Tamo junto nessa. Metal Musicast, inscrevam-se, comentem, compartilhem. Forte abraço a todos vocês. Valeu!